Olá, meu nome é Wilton, sou dono do canal Disseminando Conhecimentos. Estou aqui para ajudar aqui em mais uma aula. Existe um programa chamado VirtualBox, seria esse aqui. Basta entrar nesse site, praticamente já passei no outro vídeo, e ele faz simulações de máquinas virtuais. Eu posso criar uma máquina virtual com Windows, com Linux ou com qualquer outro sistema operacional. O objetivo desse sistema é simplesmente a gente fazer simulações, compartilhar arquivos. É muito melhor eu experimentar um programa em uma máquina virtual do que no programa na minha máquina real. Se esse programa tiver algum vírus ou algo do tipo, ele está dentro de uma máquina virtual, não está na minha máquina local. Puxa, isso é muito complexo entender. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui minha máquina real, onde eu tenho algumas peças, né? Por exemplo, gabinete, tá? Dentro dessa minha máquina, eu tenho peças, como por exemplo, memória de computador e um disco, um HD, tá? Fica tudo aqui dentro desse computador, onde tem placa-mãe, né? Que é um circuito integrado, né? Onde tem um processador, e isso faz com que o computador funcione. E virtualmente nós temos dados, né? Tem aqui o nosso bit, né? E alguém engenhoso criou um programa da qual a gente consegue fazer uma simulação de um sistema operacional, tá? Eu vou colocar a descrição dos sites nos comentários, tá? Do VirtualBox, onde você baixar. E eu tenho uma situação bacana. Quando a gente cria um sistema operacional do Windows, é um pouquinho difícil. Ele dá muita tela, muitos problemas, né? E tem alguns Windows que aparece essa telinha aqui. Ele não consegue encontrar a região do computador, por ser uma região lógica, não uma região física, né? Então, acaba dando esse sinalzinho aqui. Mas, eu acredito que eu consegui contornar essa situação. Vamos para o nosso amigo VirtualBox, tá? Eu vou criar uma nova máquina. Notem que eu não tenho nenhuma, tá? Eu poderia ter uma com Windows, outra com Linux, várias máquinas aqui. Nós vamos criar um primeiro sistema, tá? Então eu vou colocar aqui o nome do meu sistema. Então vou botar aqui Tamagotchi. Eu só escolhi o Tamagotchi por ter sido um brinquedo na década de 90, que é um chaveirinho que tinha um bichinho lá dentro e a gente precisava cuidar dele, né? Mas isso daí é só simplesmente para eu não colocar o nome. É diferente de Windows, tá? E você achar que, olha, se eu quero criar um sistema operacional com Windows, eu vou colocar o nome Windows, tá? Se eu colocar um outro nome, ele pode, vamos botar aqui, Tux. Ele pode achar que seja Linux, tá? Então, como por exemplo aqui o Tamagotchi, ele colocou aqui o Linux, tá? Então, o sistema operacional é da Microsoft e vai ser um Windows 10, pode ser 32 bits. Eu vou colocar próximo, então tá aí o nome da minha máquina praticamente, e agora eu vou colocar o tamanho da minha memória randômica, né? Uma memória que é elétrica, tá?
e ela serve como essa daqui, tá? Que seria essa memória. É uma memória elétrica que eu gravo e escrevo, né? Escrevo nela e leio dela, só que eu não armazeno informações. À medida que ela for desligada, as informações seriam zeradas, tá? Então, eu vou determinar aqui 2 megas, praticamente. Vou para o próximo. E agora eu vou criar um disco virtual, tá? Que seria esse HD aqui. Aqui no caso da foto tem um HD de 2 teras, tá? E seria um HD físico, né? Praticamente aqui ter 2 teras. Bom, eu vou criar um arquivo que ele vai representar um HD, tá? Então eu vou criar um novo disco rígido virtual. Eu não tenho outro. E aqui ele me pergunta qual a extensão do arquivo. Eu vou utilizar o do VirtualBox, tá? Existem outros aplicativos que criam máquinas virtuais, né? E utilizo outras extensões, mas eu vou manter o do VirtualBox. Qual é a vantagem? Se eu instalar o VirtualBox em outro local, basta eu pegar o meu arquivinho e eu utilizo a minha máquina virtual em qualquer outra máquina. Então eu posso ter uma máquina virtual e compartilhar com os amigos, né? Tem várias máquinas instaladas ao mesmo tempo. Então vamos lá, próximo. Aqui que vai vir legal. Tá, o meu disco que eu estou criando, tá, aqui o meu HD, ele tem 2 formas, tá? Eu tenho aqui um disco de 2 teras. Então vamos supor que eu quisesse colocar ele tamanho fixo. Então o que eu iria fazer? Se eu escolhesse de 1 tera o tamanho, ele vai pegar o meu HD, vai dividir por 2 e vai disponibilizar uma parte para a minha máquina virtual, tá? Isso não é bem aconselhável. Você pode até criar um HD de 1 tera da máquina virtual, tá? Mas se você fizer isso, você vai estar perdendo espaço, tá? Então eu vou colocar dinamicamente alocado. Posso até disponibilizar 1 tera de disco. Então o que vai acontecer? Se eu tenho apenas o Windows, que deve ser aí uns 15 GB a 20 GB, ele não vai ocupar 1 tera. Então, o meu arquivo ele é dinamicamente alocado. À medida que eu vou colocando informações no meu disco virtual, ele vai crescendo até chegar ao topo. Então, eu vou deixar dinamicamente alocado. E eu vou disponibilizar qual é o espaço dele. Tá aí 50 GB. Então, para mim tá bom, 50 GB. Vou criar. Então tá aí, a minha máquina virtual está criada. Ele tem de memória 2 GB, ele tem disquete, né, um CD praticamente, né, um disco rígido. Tem aqui uma aceleração, tem uma tela, um monitor, áudio, tem uma plaquinha de rede para se comunicar na internet, tem as portas USB, pasta compartilhada. Eu posso pegar uma pasta fixa, tá? Uma pastinha fixa aqui do meu disco e compartilhar com a minha máquina virtual, tá? E tá aí minha descrição. Eu já tenho aqui a minha máquina virtual, tá? Eu tenho um pendrive que eu posso criar minha máquina, o meu Windows, tá? E eu tenho várias ISOs aqui, tá? Eu vou escolher essas duas aqui. Foi feito dessa ferramenta aqui e ele está dando exatamente este erro aqui, tá? Não encontra região. Ele pega o meu sistema operacional aqui fixo e ele exporta para o pendrive. Caso dê algum problema no meu Windows, eu tenho um sistema que vai reinstalar esse aplicativo, tá? Então vamos utilizar
Eu tenho outras ISOs aqui, tá? Essas duas eu baixei de um site. E eu tenho essa ISO aqui que eu utilizei dessa ferramentinha aqui. Eu vou disponibilizar ele do disco, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Que seria esse programinha aqui, tá? Vamos minimizar aqui. Esse carinha aqui. O que esse carinha faz? Bom, eu tenho que deixar o vídeo rolando, né? Eu posso escolher qual sistema operacional que eu quero. No caso aqui o Windows 10, ele vai se comunicar com o sistema, o site lá da Microsoft. E aí basta escolher o sistema que eu quero e baixar a ISO, tá? Eu escolhi essa opção aqui, que deu exatamente esse arquivo aqui, tá ok? Esse programinha, essa ferramenta aqui eu vou deixar um link disponibilizando aí para vocês, tá? Então vamos lá, se eu quero um sistema Office, ele se comunica com a Microsoft e baixa o pacote Office. É claro que depois precisa de um serial, tá? Para você utilizar a ferramenta, tá ok? Um número serial válido. Existem umas formas de quebrarem isso, tá? Não sei ainda, não fiz nenhum vídeo a respeito. Vamos então esquecer esse programa que eu já fiz o download, já baixei, já estou com a ISO aqui, tá? E agora vou instalar exatamente este sistema operacional, tá ok? Então eu vou ligar a minha máquina virtual, dei duplo clique nele. Opa, tá dando aqui vazio, tá? Não tem um CD, vou escolher um CD. Tá aqui a ISO que eu baixei. E vou reiniciar a máquina virtual. Sistema operacional. Então tá aqui o meu Windows funcionando em uma tela de um computador. Tá? Isso aqui está tudo virtualmente, não tem como isso aqui está local, tá? Vamos apertar o F8. Tá, vamos lá. Deu zica aqui, né? Vamos fechar essa máquina virtual aqui. Deixa eu fechar aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. Até que um erro seria interessante. Pode ser que tenha sido corrompido ou esteja com algum problema naquela ISO, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em configurações. Aqui está todo o meu sistema. Eu posso aumentar a memória, posso aumentar o processador, tá? Tem aqui o monitor, posso aumentar a memória, tem o armazenamento. Olha aqui a minha ISO aqui, eu vou trocar ela, tá? Eu vou trocar a meu ISO por essa daqui. Ah, tá, eu já sei por quê. Eu criei a máquina virtual como 32, mas na verdade eu baixei ISO 64. Então, eu vou botar uma que seja 32, tá? Vou ligar a máquina. Taran, taran, tam.